bem-vindos a mais uma aula de História, tá? Hoje a gente vai adentrar um novo conteúdo. Vamos encerrar esse bloco, tá? Falando sobre a República Velha, né? Mais especificamente essa segunda fase da República Velha, que a gente chama de República Oligárquica, tá? Vamos começar de baixo para subir para cima, certo? Porque até hoje a nossa política ela funciona dessa forma, tá? Os prefeitos são a base da pirâmide e os presidentes são o topo, mas eles dependem um do outro, tá? O presidente depende do voto do governador, né? Dos votos que ele vai conseguir no estado dele. O governador, ele precisa dos votos das prefeituras, das cidades para poder se eleger, certo? Então tudo é um jogo político, que um depende do outro. Nessas pequenas cidades do interior, tá? Como era que funcionava? Funcionava um sistema chamado de coronelismo. Professor, o que é o coronelismo? Ainda na época do Império, tá? O que é que funcionava? Naquela época não tinha polícia, certo? E aí o imperador, Dom Pedro II, elegia algumas pessoas, certo? Com influência naquela região, com dinheiro, né? Obviamente. E essas pessoas, elas ficavam encarregadas de proteger aquele lugar. Ela contratava capangas, né, caras valentes, violentos, de sua confiança, e defendiam e controlavam aquela cidadezinha, tá? E esses coronéis, eles tinham todo o poder centrado nele mesmo, tá? Tudo que acontecia naquela região passava pela figura do coronel. Geralmente, né, esses coronéis nem sempre eles tinham patente, né, eles fizeram parte do exército, eram militares, não. Ganhava o título de coronel aqueles caras que tinham muito poder, muito dinheiro, tá? E quando virou para a república, né, não é mais monarquia, permaneceu do mesmo jeito, para vocês verem como a república não mudou tantas coisas assim no Brasil não, tá? Tiveram algumas mudanças, mas não foram muitas. Muita coisa da época do Império permaneceu ainda na república, tá? E uma dessas coisas que permaneceu foi o coronelismo. Esses caras permaneceram com todos os poderes ainda, tá? E influência sobre essa cidade. Então, esse coronel, dentro dessa cidade, ele servia para tudo, tá? Ele dava emprego, ele servia de juiz, ele servia de delegado, ele servia para tudo. Então, todas as pessoas da região acabavam devendo favores a esse coronel, tá? Então, todas as decisões daquele lugar eram tomadas por esse cara, certo? E aí, era assim que funcionava as políticas dos governadores, tá? Através dessa troca de favores. Por exemplo, se o governador do estado do Ceará, certo? O estado do Ceará, o governador, quer se eleger, tá? Ele quer ser governador mais uma vez, o que que ele tinha que fazer? Procurar os coronéis. Por quê? Porque os coronéis é que tinham influência nas cidades. Eles precisavam dos votos das cidades. Então eles chegavam em fazenda e fazenda, cidade por cidade, atrás de ganhar a confiança do coronel. Aí eles trocavam alguns favores, né? O governador dava alguma coisa para o coronel, né? Ou fazia alguma coisa em troca, dava alguma coisa para o município, qualquer coisa que o coronel pedisse. E em troca o coronel dava os votos daquela região, tá? Mas professor, e se eu não quiser votar? Não! O coronel manda na minha vida não, entendeu? Se eu quiser votar no candidato Y, eu vou votar no candidato Y. Não era bem assim não, tá? Por quê? Porque a eleição naquela época não era secreto, você não ia na urna, não, ninguém sabia quem foi que você votou, não era assim não. Naquela época o voto era aberto. Todo mundo sabia quem você votou, porque era anunciado lá na hora. Então, era dessa forma que funcionava o tal do voto do cabresto, tá? O voto do cabresto era isso. Era como se o coronel botasse uma amarra
uma coleira, como se ele puxasse o eleitor feito um cavalo, feito um burro mesmo para votar. E esse eleitor, ele era obrigado a votar em quem o coronel quisesse, entendeu? E ponto final, porque senão tu morre, criatura, te mato, criatura. E era desse jeito que funcionava, tá? Então os governadores, eles tinham que agradar esse coronel. E os presidentes, obviamente, te disse que o presidente estava no topo dessa pirâmide, ele tinha que ganhar voto dos estados. E para ganhar voto dos estados, eles tinham que ir atrás desses governadores. Davam um dinheirinho para eles, prometiam alguma verba para o estado, algumas obras para o estado, agradava aquele governador. E aí, em troca, os governadores davam os votos do estado para o presidente, tá? A justiça eleitoral naquele tempo não era independente e o voto não era secreto. Ou seja, o resultado das eleições nunca era seguro. Sempre tinha gente desconfiada de fraude nos resultados e tinham toda a razão para desconfiar. Olha, Gil, a desconfiança era tão grande que nenhum grupo político confiava no outro. Isso criava uma situação difícil para o presidente, que não conseguia criar uma base de apoio para ele, compreende? Então quer dizer, ele não conseguia aprovar os seus projetos, aí... Exatamente. Na verdade, essa situação já existia na época do Império. Mas agora, na República, sem a figura de um moderador, como era o imperador naquela época, ficava mais difícil ainda sair desses impasses. Bom, para vencer alguns impasses, os grupos políticos dominantes na República Velha usavam umas armas um tanto quanto pesadas, como a fraude eleitoral. E algumas dessas fraudes eleitorais tinham formas muito curiosas, como era o caso da degola, ou então do curral eleitoral. Já ouviu falar? O curral eleitoral, como você já deve estar imaginando, funcionava mais ou menos assim. Os eleitores de uma região eram levados a uma determinada zona rural. Lá, eles encontravam uma pessoa que era chamada o coronel, que era a pessoa mais poderosa da região. O coronel entregava para cada uma dessas pessoas um envelope com o nome dos candidatos em que essas pessoas eram obrigadas a votar. Senão, E além do curral eleitoral, outra fraude muito comum, como eu disse, era a degola. Quer dizer, a eliminação de um candidato que não interessava ao governador. Por aí você pode imaginar que uma barra era pesada para quem não seguisse tintim por tintim a cartilha do governador nas eleições. Então, essa política de governadores, ela funcionava desse jeito, tá, pessoal? Através de troca de favores, através do dinheiro mesmo, né? Eu dou o que você quer e você vai me ajudar em troca. Então, era desse jeito que funcionava a política nessa época aqui, tá? Na República Velha. Essa segunda fase da República Velha, a República Oligárquica, ela era conhecida como República do Café com Leite. O que era essa República do Café com Leite, tá? Para vocês entenderem o poder que o dinheiro tem, tá? Você vai entender, naquela época só eram eleitos presidentes dos estados de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. Professores, se alguém do Piauí quisesse se candidatar, não podia. Por quê? Porque tinha um jogo aqui de acordo. São Paulo era o maior produtor de café. Naquela época, o café era absolutamente tudo para o Brasil. Toda a economia do Brasil ficava aqui nas costas do café. O café era que trazia dinheiro pra gente, tá? E aí, o São Paulo era o estado mais rico do Brasil. Então, se é mais rico, obviamente vai ter mais poder, né? E Minas Gerais era o maior produtor de leite. Também era um estado rico e influente, certo? Por quê? Porque eles deixavam a política só entre eles ali, só quem tinha mais dinheiro, tá? Então passava 4 anos o candidato de São Paulo, 4 anos o candidato de Minas, depois o de São Paulo de novo, depois o de Minas, depois o de São Paulo, depois o de Minas, e assim ficava. Só era eleito candidato de São Paulo e de Minas porque eram os estados mais ricos e mais influentes, tá certo? Outro estado não tinha vez. Em 1894, Floriano Peixoto deixou o poder. E assim, até 1930, o Brasil foi marcado por governos civis ligados ao setor agrário. Ou seja, aquela galerinha de sempre que tem poder, que tem terra e que tem dinheiro.
Os políticos mais poderosos vinham principalmente de dois partidos: o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Afinal, São Paulo e Minas é que tinham mais dinheiro e dominavam a galera toda. Esses dois partidos se mantinham no poder, se revezando nos cargos políticos em uma verdadeira oligarquia, que é o poder nas mãos de poucos. Ou seja, um pouco parecido como é hoje, né? Nesse belíssimo cenário, os presidentes da República acabavam favorecendo o setor da agricultura, principalmente o do café em São Paulo e em Minas Gerais, que além de ter café, era conhecido por ter muito leite. Esse sistema de revezamento entre presidentes mineiros e paulistas, o leite e o café, ficou conhecido como a política do café com leite. Gente, não podia ser mais óbvio. Se, por um lado, a política do café com leite privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da pecuária na região sudeste, por outro, provocou o abandono das outras regiões do país. As regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul ganharam pouca atenção desses políticos e tiveram seus problemas sociais intensificados. Aconteceu, galera, que houve ali, durante a década de 20, certo? Uma grande crise na produção do café. Eu te disse, nesse instante, que a nossa economia brasileira era baseada, era centrada apenas no café. Que o café era que dava dinheiro pra gente, tá? Os nossos maiores compradores, nossos maiores clientes que compravam o nosso café toda vez eram os Estados Unidos, tá? Então a gente dependia demais dos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos não comprassem esse maldito desse café, ai meu Deus do céu, tudo ia por água abaixo. Tinha alguns países da Europa também que eram clientes nossos, mas o principal era os Estados Unidos. Mas aí o negócio fedeu. Acontece que o aumento da produção brasileira naquela época acabou aumentando a oferta de café no mercado internacional. E o aumento da oferta sempre acaba provocando uma queda de preços. Para uma economia baseada no café, a queda de preços do produto poderia ser fatal se o governo não tivesse interferido na economia. Para tentar manter a nossa exportação de café, o governo resolveu desvalorizar a moeda. A desvalorização torna o produto nacional mais barato quando vendido para o exterior, mas torna o produto importado mais caro. Claro que isso beneficiou os cafeicultores, que puderam manter os lucros com a exportação do café. Mas não foi uma solução muito duradoura. Bom, a situação não durou porque o Brasil ficou ainda mais endividado com as desvalorizações da moeda. Tanto é que o presidente Campos Salles, que governou o Brasil entre 1898 e 1902, adotou um programa econômico bem rígido para tentar equilibrar as contas do governo. Ele conseguiu um empréstimo de 10 milhões de libras, tirou moeda de circulação e valorizou a moeda brasileira de novo. Agora, o presidente seguinte, o presidente Rodrigues Alves, que governou o Brasil entre 1902 e 1906, encontrou uma situação ainda pior. Porque com a revalorização da moeda nacional, o preço do café continuou caindo cada vez mais. Até que os maiores produtores, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, resolveram reorganizar a política cafeeira. Isso ocasionou o quê? Se ninguém está comprando, os preços eles vão cair, né? Vão ter que cair e, obviamente, causou muito prejuízo aos grandes fazendeiros de café e à nossa economia aqui no Brasil, né? Eita, que se você, vamos imaginar aqui, se o Carlos produzia 6 sacas de café por semana, 100 sacas de café por semana, quantas sacas dessa ele tem que vender para poder ele ganhar o lucrozinho? Pelo menos umas 80, né? Que é para poder garantir. As outras a gente vê, né? Mas aí o que aconteceu? Ele produzia 100 sacas, certo? E todas as 100 sacas voltavam sem vender nenhuma. E agora? Pensa aí, e agora? Agora lascou total, né, filho? Os grandes fazendeiros agora estavam com prejuízo, a nossa economia estava lá embaixo e estava tendo uma inflação horrível, ou seja, todos os preços aumentando. Aí o presidente naquela época teve que fazer alguma coisa. Fora lá
que nessa época aqui, o Brasil tinha uma dívida externa lá em cima. Que a dívida externa devia dinheiro para os outros países internacionais, lá das gringas, tá? Então, a solução partiu desse convênio de Taubaté. O presidente, ele foi forçado a fazer essa reunião aqui junto com os fazendeiros, né? Junto com esses grandes proprietários aí, produtores de café, porque eles exigiam do presidente que ele tomasse alguma atitude. Nós estamos ficando pobres, meu filho, alô? O Brasil depende desse café e ninguém tá comprando mais café, né? E aí, o que aconteceu? O presidente, depois desse convênio de Taubaté aqui, ele resolveu fazer a seguinte coisa: para diminuir aí os prejuízos, eu não vou pagar a dívida externa por um tanto de ano, tá? E vou comprar, em vez de pagar o que eu tô devendo, vou pegar esse dinheiro e comprar todas as sacas de café que não foram vendidas. E aí foi o que aconteceu. Professora, mas pra que ele vai comprar tanto café? Nós vamos tomar café de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Desse jeito eu não durmo, né, professor? Não. O que acontecia? Ele comprava horrendos de saca de café para proteger a nossa economia mesmo, tá? E o que fazia? Mandava queimar todas as sacas de café, era só isso. Tá? O que aconteceu? Ele comprou o excedente, ou seja, o que estava sobrando do café, entendeu? Comprou, deixou lá no depósito e depois mandou queimar tudinho. Pense num negócio louco, né? Pense num negócio sem futuro mesmo. Mas essa crise do café provocou algumas mudanças importantes no Brasil. Lembra lá da eleição que eu te disse que só era São Paulo e Minas Gerais? Pois é, agora as coisas vão mudar. Por quê? Porque o café, ó, estava caindo, então obviamente que São Paulo também estava, ó, caindo. Então isso abriu espaço para que outros presidentes de outros lugares também pudessem ter chance de ser eleitos. Então vamos ter uma abertura política aqui? E aconteceu que outros produtos também foram visados, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, precisava de quê? Precisava de borracha. E aí eles descobriram um tal de uma plantinha lá na Amazônia, que se você furasse lá, cortasse essa árvore, ia nascer um líquidozinho chamado látex. E desse látex ia ser produzido a borracha. Então, a negada, todo mundo foi lá para a Amazônia, atrás de pegar esse látex para produzir borracha e vender para onde? Lá para a Europa. Tava precisando de borracha por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, a borracha também passou a dar dinheiro para o Brasil. Então, houve uma maior migração de pessoas lá para a região norte. Região norte era só mato naquela época, mas agora por conta da borracha, o pessoal querendo ganhar dinheiro fácil, todo mundo foi lá para a Amazônia explorar essa borracha. Também houve a produção mais tímida, mas também que deu um certo dinheiro, o cacau, que era produzido lá na Bahia. Então o Nordeste ganhou de novo a sua economia, né? E também foi nessa época que o Brasil começou a entender que na verdade a gente não podia depender apenas do café. Então foi começada então a implantação das primeiras fábricas no Brasil, né? Fábrica de calçado, fábrica de roupa, fábrica de alimento. Então as primeiras fábricas foram implantadas para ver se mudava aí um pouco a nossa economia, né? Para gerar mais dinheiro, mais emprego. E implantando fábrica, obviamente que as pessoas vão deixar mais os campos, vão procurar as cidades. Então, o Brasil já estava ficando mais urbano, certo? Mas todas essas transformações, elas vão acontecendo aos poucos, tá? Principalmente na época da década de 30, década de 40, durante a era Vargas. Ok, espero que vocês tenham entendido. Meu Deus do céu, tô até cansada aqui. Ai, espero que você tenha gostado também, é óbvio. Mas, antes disso, não podemos sair sem o nosso grande, maravilhoso
Desafiou, né? Perguntinha fácil para você hoje que você deve responder no seu caderno, tá? Quais eram os principais produtos exportadores desse período, né? Durante a República Velha. Quais são? São 3. Você vai ter que me dizer, responde no teu caderno e me manda a resposta já já, tá? Hoje, para garantir o complemento da tua nota. Espero que você mande aí se você for esperto mesmo, tá? Perguntinha fácil. Espero que você tenha entendido, tá, pessoal? Essa aula vai ficar disponível para você, então vai, assiste, ok? E garante aí a tua aprovação respondendo todas as perguntas corretamente. Então lê o livro antes de responder, que com certeza as coisas vão ficar mais fáceis. E qualquer dúvida já sabe que pode perguntar sempre, deve perguntar, tá bom? Grande beijo, até a próxima, tchau!